Bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas especiais de oração. Bom dia, mulher vitoriosa, mulher poderosa. Bom dia, Esther do Senhor. Bom dia, 21º dia de propósito. Estamos aí encerrando, né? Aliás, não estamos encerrando, estamos começando. Aí hoje já me preparei e falei assim, olha, hoje é dia de celebrar, a gente tem que ir linda. Aí até a Érica falou, eu tenho um filtro. Eu falei, meu Deus, esse filtro é minha cara, olha só, com coroa, com brilho. Aí eu falei, hoje eu vou colocar a minha roupa mais brilhante, porque hoje é o dia da gente comemorar 21 dias de propósito para a glória de Deus. Comemorar a vitória, comemorar tantas coisas que o Senhor fez pelas nossas vidas, está fazendo e ainda vai fazer para a glória dele. Bom dia, bom dia, hoje é domingo, a gente fala assim, é o último dia de propósito, mas o último dia tinha que ser no primeiro dia da semana, sabe por quê? Porque é Deus falando para você, agora vai começar um novo capítulo, uma nova história. A gente viu na história de Esther tantas coisas e agora Deus está falando assim, agora eu vou começar os melhores capítulos da sua vida, da sua história. Então hoje é dia de celebrar, né, gente? Bom dia, Andréia, Kelly, bom dia, Zimmerman, bom dia. Que Deus abençoe aí a Carlinha. Bom dia, Sandra. Bom dia, Cláudia. Bom dia, amigas. Joyce. Bom dia, Kelly. Irecê, bom dia. Bom dia, Candelore. Saudade de você. Bom dia, Joyce. Valda, bom dia. Pra essa família linda, a Valda, a Vilda, a Ivone, a Ciele, todo mundo, né? Bom dia, Lara. Bom dia, Andréia. Bom dia, queridas. Demorou um pouquinho, a internet estava meio assim, mas falei, nada vai tirar o nosso brilho, né? Porque é muito brilho, entendeu? Aí o Instagram tava custando a poder entrar, nos acompanhar, é mais ou menos isso. Bom dia, Cidinha, bom dia, Vilda, bom dia, queridas, que Deus abençoe vocês. Bom dia, Ivone, Ciele, bom dia, queridas, rainhas preciosas. Chegamos ao nosso último dia de propósito, tô tão feliz, gente, tão feliz. Deu pra perceber, né? Bom dia, Elisângela, Eliana, bom dia, Lela. Bom dia a todas as amigas rainhas preciosas de oração. E aí, tá com o coração preparado? Tá? Então prepara, porque ontem eu falei assim, Deus, a gente já falou tanta coisa, né? A gente já falou tantas histórias dentro da história de Esther. Eu quero uma conclusão. Aí o Espírito Santo é lindo demais, né? Ele me deu uma conclusão. Eu falei, ai Deus, o Senhor é muito maravilhoso. E deu muito melhor do que eu pensava. Bom dia, Lela. Bom dia, Eliana. Bom dia. Ah, obrigada, Lara. Nós brilhamos sempre, né? O nosso brilho é natural. Isso aqui é reflexo do nosso brilho natural. É assim que Deus nos vê, né? É o pontinho de luz na terra. Bom dia, Edilane. Bom dia, Sueli, Nil Carmo, Samanta, bom dia, Fabi. Bom dia, tá linda, rainha. Obrigada, Eliana. Nós somos lindas, né? Aos olhos do Pai, aos olhos naturais. Nós somos perfeitas. Nós temos que agradecer mesmo. Eu sou linda mesmo, né? Gente, vamos falar a verdade. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos lindas, maravilhosas o tempo todo. Bom dia, Nádia. Bom dia, Débora. Bom dia, Edi. Bom dia, queridas. Que Deus abençoe vocês. Tô muito feliz da gente ter cumprido aí, né, a nossa missão, porque na verdade foi uma missão que a gente teve aí nesses últimos 21 dias. Como nós, eu tava até brincando com as meninas, né? Foi com emoção, foi sempre Deus fazendo alguma coisa no meio do caminho, porque a gente tem que ter história para contar. Não é verdade? Se a gente não tiver história pra contar, não tem graça, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita história linda pra contar nesses dias de propósito. Bom dia, Eliane, bom dia. Carol, carambola, bom dia. E eu tava fazendo meio que uma retrospectiva, porque a gente chegou no último dia, eu falei, Deus, e aí, né? Como que vai ser agora
né? E aí? Aquela coisa, né? Como que vão ser os próximos dias? O que vai acontecer? Porque o Senhor falou que hoje não é o último dia. Hoje Ele tá fazendo algo novo, né? Aquilo que para nós, humanamente falando, pode parecer que é o final, para Ele é só o começo de um novo tempo. Para Ele é onde Ele vai escrever novas histórias, é onde Ele vai nos possibilitar de viver algo novo, porque a gente está com outro olhar agora. Ontem eu fiz a pergunta lá no grupo do WhatsApp, hoje de novo. Como tá seu coração depois desses 21 dias? Eu tenho certeza, de acordo com os testemunhos que vocês mandaram, de acordo com aquilo que a gente vai falando todos os dias, muitos ciclos se fecharam, muitos ciclos começaram, muitas coisas mudaram. Deus mudou não só você, mas mudou muitas pessoas à sua volta. Eu tive testemunhos de mulheres falando: olha, meu marido está diferente, meus filhos estão diferentes, né? Meus negócios. E a gente vai vendo assim como Deus vai construindo, como Deus ele vai encerrando ciclos nas nossas vidas. Ele vai construindo à medida que a gente vai caminhando. E esse propósito de 21 dias, né, que nós estamos encerrando hoje, eu tenho certeza que não é só o final de um propósito, mas é o começo de algo extraordinário que está por vir sobre as nossas vidas, né? Seja em qual área for. Eu não sei quais foram os inimigos que você apresentou diante do Senhor nesses 21 dias. Eu não sei o que você estava orando, qual o motivo você estava orando, né? Eu não sei o que e para que você estava orando. Mas eu tenho certeza e convicção de uma coisa, de que você não vai sair da presença do Rei com as mãos vazias. Você não vai sair da presença do Senhor sem a sua coroa, seja ela virtual, seja ela real, né? A minha real tá aqui. Falei qualquer coisa, né? Dupla honra, dupla coroa. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A gente nós não conseguimos prever o futuro. Como eu falei pra vocês, a Natália não tem respostas pra vocês. Eu queria muito ter, porque eu gosto de ajudar, eu queria ter, mas quem tem a resposta, quem sabe do seu futuro, é muito melhor e muito maior do que a Natália ou de qualquer pessoa que existe na face da Terra. E aí, pra isso, você precisa só buscar. Porque Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a direção, Ele vai te indicar o caminho. E o caminho que o Senhor te mostra, você pode ir de olhos fechados. Você pode ir assim, sabe, sem medo. Porque não vai dar ruim esse caminho. Esse caminho vai te levar para abundância, para a vida eterna. Esse caminho vai te levar para a prosperidade. Ainda que no meio do caminho tenha os altos e baixos, né? Porque a palavra de Deus fala que no mundo a gente ia ter aflições, mas tem de bom ânimo, né? Jesus venceu o mundo e Ele venceu por nós, então nós venceremos com Ele. A gente não precisa ter medo. Às vezes a gente vai ouvir algum não, às vezes a gente vai ver alguma porta se fechando na nossa cara. Às vezes a gente vai ter algumas situações de dor, né? Lembra lá? Esther, ela teve momentos delas de dor, Mordecai teve, os grandes homens da Bíblia, os heróis da fé, tiveram momentos de dor na sua vida, todos eles, nenhum escapou, nem Jesus escapou do momento de dor. Mas a questão é que a honra, a vitória veio, porque quem tem promessa, primeiro que não morre, e segundo, que aquele que prometeu, a palavra de Deus fala que aquele que prometeu, ele é suficientemente poderoso para poder responder, para poder agir, para poder cumprir a sua promessa. Ele não mente. Então você tem promessa? Agarra as suas promessas aí e fala: Deus, eu tenho promessa de vida. Nath, eu não sei qual é a minha promessa. Vai ler a palavra, lá tem mais de 7.000 promessas para sua vida. Vai lá, não é possível que uma não vai se encaixar com você. Claro que vai. Deus começa a falar que você é filha amada, escolhida, você é rainha preciosa dele. Então se você olha só, se você você já tem. Se você não aí é mais difícil. Mas nesses dias Deus está nos falando, Deus nos mostrou até sobre a nossa identidade, né? Quem entrou no propósito depois, ou quem perdeu alguma coisa, volta lá essas palavras. Eu tive uma amiga que aconteceram algumas coisas no meio do caminho, ela me mandou uma mensagem, falou: Nath, eu não tô conseguindo acompanhar todos os dias, olha o que você acabou
acabar o último dia, eu posso voltar no primeiro e fazer tudo de novo? Eu falei, claro. A palavra de Deus, ela é atual a todo momento. Se daqui 6 meses você quiser voltar e repetir, você vai ter um outro olhar, porque Deus vai falar com você de uma outra maneira. E aí você pode assistir aquilo e quando você ler a palavra, aquilo vai se encaixar na sua vida, porque Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. O tempo está nas mãos dele e ele sabe o tempo que você precisa, ele sabe a hora que você precisa para você poder cumprir, né? Para você poder entender o que ele tem para você nesse tempo. Eu fiz questão de colocar lá no grupo do WhatsApp e colocar no post de hoje, né? Aquele versículo que eu acho que vai ser é o nosso versículo, é o versículo principal de Esther, é o nosso versículo chave, que é o Esther 4:14. Esse a gente tem que saber de cor. Eu sei a história de Esther de cor, mas tem alguns, eu não sei todos os versículos de cor, né? Se você falar assim, o que está escrito em Esther 5:3? Eu não sei. Mas tem alguns versículos chaves que a gente precisa saber. Quem conhece o testemunho da Escola de Princesas sabe que na noite que eu tive o sonho da escola, isso há 8 anos atrás, quando eu sonhei com a Escola de Princesas e eu acordei e fui contar pro meu marido, né, resumidamente, a hora que eu terminei de contar, ele falou assim, Deus te deu uma palavra a respeito desse sonho de Escola de Princesas? Deus te confirmou na palavra? Porque meu marido, ele é assim, né, gente? Meu marido, ele pega no meu pé, né? Ele fala assim, tá bom, é lindo, mas cadê a resposta? Eu quero na palavra. Ele é aqueles assim, né? Ele é aquele que me faz posicionar. Aí na hora eu falei assim, não, tipo assim, Deus não me deu no versículo. E na hora que eu falei assim, não, eu assim, abaixei a cabeça, na hora eu ouvi Esther 2:11. Aí na hora eu falei pra ele, Esther 2:11. Ele falou assim, tá, o que tá escrito em Esther 2:11? Eu não sabia o que tava escrito em Esther 2:11. Hoje eu sei de cor. Porque eu vi Deus confirmando a Escola de Princesas, né, como a Escola de Esther. Esther 2:11 é o primeiro versículo que aparece Escola de Princesas. Deus poderia ter me dado tantos versículos, tantas palavras, mas ele fez questão de me mostrar nos detalhes que já existiu uma escola de princesas há muito tempo atrás. Que existe uma escola de princesas celestial no mundo espiritual e que ele queria trazer para esse tempo, para esse momento, a escola, porque aonde estão as Esthers de Deus para esse tempo? Deus precisa levantar uma nação curada, uma nação restaurada, uma nação fortalecida para poder enfrentar o que virá. E aí Deus me mostrou, Esther 2:11 tá escrito, e passeava Mordecai pelo pátio. Aí tem tradução que fala casa das princesas, tem lugar que fala escola de mulheres, tem lugar que fala escola de princesas. E Mordecai passeava pelo pátio da escola de princesas, o lugar onde Esther se preparava para entrar na presença do rei. Tá entendendo? E quando eu acordei no sonho, eu falei, Deus, que lugar é esse? Eu quero trabalhar nesse lugar. Não sabia que eu ia, né, montar esse lugar, mas eu acordei e falei, Deus, é esse lugar que eu vou, eu quero trabalhar lá. E eu falei, que lugar é esse? Aí apareceu, Escola de Princesas, preparando mulheres para entrar na presença do rei, preparando meninas para entrarem na presença do rei. E aí eu entendi que quando Mordecai passeou pelo pátio, ele estava ali meio que olhando a Esther, vendo se estava tudo bem, né? Era o primeiro versículo que falava sobre a escola de princesas. E passeava Mordecai pelo pátio da escola de princesas. E aí era o lugar que a Esther se preparava, né? Que todas as mulheres, na verdade, se preparavam por 1 ano para poder entrar na presença do rei. Tá vendo como Deus é lindo? Tá vendo como Deus é perfeito? Deus está te preparando nesses 21 dias, ou às vezes você tá em mais propósitos junto comigo há muito tempo. Mas eu quero te falar que o Senhor está te preparando para você entrar na presença dele, para você entrar como uma rainha. Aliás, para você entrar como você é e sair coroada como uma rainha. Sair cheio de honra. Coroa significa honra. Coroa é a identidade máxima, como é que eu posso falar?
é o sinal máximo, sabe? Daquela honra que o Senhor tem pra você e te chamando de filha amada, né? Você é escolhida, você é preferida, você é linda, você é o melhor que eu já fiz até hoje. Isso é o que Deus fala pra nós. Isso é o que Deus tem falado pra nós nesse tempo. E aí quando eu vi tudo isso, eu falei assim, Deus, o Senhor é lindo mesmo. Porque foi pra esse tempo, né? Que aí foi o versículo que eu coloquei lá. Que aí a gente tem que saber de cor. Eu sei o 2:11, eu sei o 4:14. Alguns eu sei de cor. E eu falei assim, Deus, pra encerrar, porque a gente já tinha lido até o 10. Falei, qual o versículo? Né? Eu falei, o capítulo 10 é tão pequenininho, né? Porque ele vai lá 3 versículos e pronto. E aí Deus falou assim, fala o versículo principal de Esther. Fala o versículo principal, que é o único que tem promessa. Lembra que a gente já estudou no dia que a gente leu ele? Lá no capítulo 4? E aí fala assim que Mordecai falou para Esther, socorro e livramento virá de alguma parte, se você não se posicionar. Mas eu creio que se você está ali sendo colocada para esse tempo, aí é a pergunta, né? Quem sabe não foi para esse tempo que você se tornou rainha? E hoje eu quero começar, né? Eu falo encerrar, mas na verdade eu quero começar, né? Porque é encerrar um propósito, mas começar um novo ciclo na sua vida, para você entender, né? E a pergunta-chave da sua vida vai ser essa: quem sabe não foi para esse tempo, para esse propósito que Deus te colocou aqui para fazer esses 21 dias, que Deus está te levantando para um novo tempo que virá? Quem sabe não foi para esse tempo que Ele te fez rainha? E aí, qual que é a sua resposta? A sua resposta vai ser, Senhor, eis-me aqui, eu tô aqui, eu já tô preparada, eu já me vesti com vestes reais, já coloquei minha coroa, já entendi minha identidade, vambora, né? Vida que segue, vambora, e o Senhor tá comigo. Ou será que você ainda tem dúvida? Se você ainda tem dúvida, você vai voltar e estudar mais um pouquinho. E aí, essa noite, né? Ontem à noite, eu falei, Deus, me dá um resumo. Porque a gente já falou tantas coisas, mas eu falei, Senhor, eu quero o melhor vinho. Eu quero a melhor parte, né? Porque a rainha Esther, vamos falar a verdade, falou que teve o melhor banquete e depois da celebração, eu tenho certeza que a festa de Purim, a festa de celebração, foi tão boa, tão extraordinária, tão incrível, que ficou até assim, olha, pro resto da vida nós vamos comemorar, e enquanto os judeus viverem sobre a face dessa terra, eles vão celebrar essa data, porque foi a data mais especial, foi a data mais importante, e eu tenho certeza que foram dias de festa, de alegria, de júbilo, de honra. E aí hoje Deus está falando para nós, você vai viver dias de júbilo, de alegria, de honra. Porque chegou o tempo, foi para isso que Ele te chamou rainha. Então a gente vai se posicionar para a gente entender quem nós somos em Deus e celebrar a vitória, celebrar a vida que Ele tem para nós. E aí ontem eu falei assim, Deus, então me dá uma palavra, me resume. Eu falei, me resume os 10 capítulos, né? Eu orei e falei, Senhor, Espírito Santo, me inspira. Eu quero o resumo desse capítulo, uma coisa prática. Tipo assim, o que eu aprendi? O que o Senhor quer, então, para essas amigas rainhas de oração? O que o Senhor quer para as nossas vidas? Pra gente falar assim, resumidamente, e eu ainda falei, Deus, em poucas linhas, porque o nosso tempo não é muito. Eu quero em poucas linhas o resumo daquilo que o Senhor quer que a gente imprime no nosso coração. Aquilo que o Senhor quer que a gente aponte e fale assim, é isso. E aí Deus me deu 4 palavrinhas, né? A gente vai percorrer a história aqui resumidamente, mas a gente vai entender que existem 4 ordens principais sobre a nossa vida, né? E eu falei, eu amo Deus porque... Eu falei, eu sou professora de português, né? Eu falei, Deus, o Senhor é lindo, que o Senhor dá verbo no imperativo. Tipo assim, ó, faz isso, né? Faça. Eu amo quando Deus fala assim, ó, é isso. Sabe por quê? Porque Deus fala pouco, mas o pouco que Ele fala é suficiente para mudar qualquer história. O basta dele é o ponto final. O continue dele é vida em abundância. O eu estou com você... eu estou com você 100%, eu luto por você, eu ajo por você, eu vivo por você. Então a gente tem que aprender, né, a ser simples como Jesus, né?
a ver essa simplicidade de Deus, mas a profundidade, a riqueza que Ele fala conosco de maneira tão simples, mas muito profunda. E aí, a primeira, dentro da frase, né, que seria a frase resumo, que ele me deu os 4 tópicos, a frase resumo do livro de Esther. Ela, assim, a gente falou várias vezes, mas eu quero que você, se você puder anotar, né, eu vou falar essa frase e 4 tópicos dentro dela. Mas a frase principal, o resumo, se fosse falar assim, o que é o livro de Esther? O que eu tenho que aprender com essa história, com esse propósito que nós estudamos? Sabe o que você tem que aprender? Seja a resposta de oração. Seja a resposta de oração de alguém, de pessoas à sua volta. Seja a resposta de oração para você mesma. Seja a resposta de oração para uma nação. Seja a resposta de oração. Você precisa entender que você tem que ser o tempo todo a resposta de oração de alguém, de uma nação, principalmente, né? Isso é o amor ao próximo, né? A gente tá sempre ali entendendo para que Deus fez a nossa história, para que Ele colocou a gente aqui nesse mundo, qual o propósito, o que e para quê. É para você ser resposta de oração de alguém. Todas as vezes que eu entendo que eu sou resposta de oração para alguém, o Senhor me honra, o Senhor me usa, porque Ele precisa responder orações. Ele precisa responder um clamor de um povo que sabe que Deus é por nós, que o Senhor é além de todas as coisas e que Ele é o nosso único socorro e livramento. Então, seja resposta de oração de alguém. Traduzindo em outras palavras, quantas lives nós já fizemos, eu sempre falo para vocês, seja abençoadora. Você ser abençoadora significa que a bênção veio sobre você para poder alcançar pessoas. E todas as vezes que eu sou abençoadora, eu sou o primeiro abençoada. E a abençoadora é aquela que chega com a resposta na vida de alguém. Você não precisa ter a resposta, veja bem, porque nós não temos a resposta. A gente não tem a resposta daqueles desafios, daqueles problemas. Nós não temos resposta, mas nós podemos ser a resposta. Sabe qual é a diferença disso? Porque quando eu não tenho a resposta, mas eu sou a resposta, para eu ser, eu preciso buscar naquele que vai me dar a resposta. Eu não tenho respostas para vocês, mas eu quero ser resposta na vida de vocês, buscando a resposta do alto e falando para você qual o seu caminho, qual a sua direção, que você pode confiar, porque tem um Deus que é por nós, que tem um Deus que é a nossa resposta, que tem um Rei que nos surpreende e nos responde. Então você tem que ser a resposta na vida de alguém. Seja resposta de oração. E lembrando que ser é diferente de ter. Você não precisa ter, mas se você for a resposta de alguém, é porque você buscou em algum lugar. E nosso lugar de busca vai ser sempre no Rei dos Reis, sempre no Senhor. Amém? Então seja resposta de oração. Isso é a tradução dos 10 capítulos do livro de Esther. Esther foi resposta de oração para aquele povo, para aquele tempo, para aquela nação. Mordecai entendeu que era Esther. Ele buscou uma estratégia de Deus, ele orou, ele clamou e entendeu, falou, a Esther está colocada ali, não é à toa. Ele também foi resposta de oração para o povo judeu, porque quando ele foi honrado e coroado como o segundo homem mais importante, muitas benfeitorias aconteceram naquele tempo. Tanto é que fala que ele foi um homem muito amado pelos judeus. O povo respeitou, até os não-judeus, né, começaram a ter a simpatia por ele, porque ele abençoou não só o povo judeu, mas a nação. Seja resposta de oração na vida de alguém. Seja resposta de oração. Seja abençoadora. Esse é o maior propósito nosso, é a maior missão que a gente pode ter aqui na face dessa terra. E todas as vezes que você se dispõe a ser abençoadora, todas as vezes que você se dispõe a ser a resposta de oração, saiba que primeiro Deus ele te honra e te responde.
E se você for resposta na vida de alguém, com certeza aquilo que você vai responder para as pessoas à sua volta vai se voltar para você e você vai ser a mais abençoada de todas. Pode ter certeza, a honra vem, a dupla honra vem. Então seja a abençoadora. Érica, tá usando seu filtro hoje, Érica. Amei, tinha que chamar Natália, né? Amei seu filtro. Então, nós precisamos ser abençoadoras. Seja resposta de oração na vida de alguém, na vida da nação. Eu lembro que uma das maiores honras que eu tive, né, que a gente está recapitulando amanhã, gente, é o dia da minha reunião lá em Brasília, esteja em oração, por favor, né, amanhã eu vou estar ali, ai, só Deus sabe do meu coração e o frio na barriga, né, mas tá tudo sob controle. E eu lembro que quando a gente foi o ano passado conversar com a ministra Damares, nós ficamos lá quase 3 horas no gabinete dela, falando da escola e contando, e ela falando dos projetos, e parecia que a gente já se conhecia há um tempão, e a gente conversando e falando. A máxima honra que eu entendi que foi do Senhor pra minha vida foi quando no final ela pegou o book da Escola de Princesas, né, que é onde tá todo o conteúdo, tudo que a gente trabalha, o que a gente faz, tudo aquilo que tem, né? Ela virou e falou assim, Natália, isso daqui, ela pegou o book, né? Ela pegou aquele livro, ela falou assim, Natália, você, né? Isso daqui é resposta de oração pra nação. Ela falou desse jeito. Ela falou, isso daqui que você tem trabalhado na vida de crianças, esse conteúdo que você tem é resposta de oração. Isso é resposta de oração para uma nação que está se corrompendo, que veio de um governo que queria distorcer tudo. E aquilo pra mim, quando eu ouvi aquilo, e eu lembro que tava eu, o Kleber, as pessoas da equipe, aquilo assim, eu olhei, sabe assim, quando você ouve, eu falei assim, Deus, na hora, eu falei, Deus, se eu vim aqui só pra ouvir isso, eu já saio daqui com, sabe aquela sensação da Esther? Se eu entrei com as mãos vazias, sem saber, eu saí dali coroada pelo Senhor. De entender que todos os choros, todas as lutas, todos os desafios que eu passei, a escola já tinha 7 anos, agora a gente já tá no 8º ano. Sabe quando você olha pra trás e fala assim, Deus, eu faria tudo de novo, porque valeu a pena? De entender, ainda que eu esteja trabalhando na minha cidade, em poucos lugares, mas sabe quando você fala assim, nossa, uau, sabe? Eu vi Deus me honrando e falando assim, filha, é resposta de oração, não para não. Sabe, não para, por todos os obstáculos que possam vir, por todas as sentenças de morte que o inimigo te apresenta, não para não. Isso é resposta de oração para uma nação. Eu me senti a própria Esther, eu acho, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender e você precisa, às vezes você vai falar, Nath, mas eu não tenho um projeto tão lindo. Queridas, se dentro da sua casa você for resposta de oração, saiba que a nação que o Senhor colocou para você está dentro da sua casa. Seu marido, seus filhos, as pessoas que você ama. Essa é a sua primeira nação que você precisa conquistar. Deus não vai mandar você conquistar nações no exterior se a primeira nação, a primeira instituição, o primeiro ministério seu não tiver fortalecido. Eu quero falar para vocês que Deus precisou construir muitas coisas na minha vida particular para depois eu chegar digamos assim, num outro patamar. Sabe por quê? Porque a gente aprende ali por princípios que Deus, ele pede para você, vai pro seu secreto, vai pro seu lugar de intimidade, vai lá orar, clamar, buscar, e aí eu vou te colocar no público. Não queira ir pro público sem antes fazer a sua missão, a sua jornada na sua intimidade. Deus só vai honrar você quando Ele vê que você está preparada, quando Ele vê que você realmente está dependente dEle e entendeu o propósito, a sua identidade. Aí Ele vai falar, agora sim, agora eu vou te honrar, porque eu sei que nenhuma honra desse mundo vai te corromper. Você vai continuar dando glórias para mim, você vai continuar reconhecendo que eu sou Deus na sua vida. E naquele momento que aquela ministra falou aquilo para mim, falou assim, você é a resposta de oração para essa nação, eu entendi, eu ainda falei assim, glória a Deus. É Jesus que me inspira. Porque de mim mesma, da Natália, da mente humana, não sai nada. Não sai nada. Então nós precisamos entender que o resumo do livro de Esther,
É para que nós sejamos resposta de oração na vida de alguém, resposta de oração na nação. Às vezes Deus vai te dar uma pessoa e você vai falar assim, mas essa aqui é uma nação? A palavra de Deus fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, vale mais do que todas as nações do mundo, todos os reinos desse mundo. Então, se Deus te colocou para ser resposta de oração na vida de uma pessoa, sinta-se privilegiada e honrada, porque Deus te deu ali uma nação inteira. Porque uma vida para Deus significa gerações. Deus não olha nós como só a Natália. Sabe o que Deus vê? Deus me vê como um todo, passado, presente e futuro. E principalmente os meus filhos, os filhos dos meus filhos, e até onde for, até Jesus voltar. Ele vê toda a geração. Então, uma pessoa para ele é uma nação. Se você está sendo chamada nesse tempo, para esse propósito, para ser resposta de oração para uma nação, e Deus te deu uma pessoa, sinta-se honrada. Porque é sinal que ele falou assim, você está preparada, você está pronta, eu vou te usar. Agora eu vou começar a trabalhar, né? Você vai ser abençoadora, mas você vai ser muito mais abençoada. É assim que Deus faz. E aí, nesse seja resposta de oração, Deus me deu 4 verbos, né? Deus me deu 4 coisinhas ali pra gente entender, né? Qual que é o propósito, né? Na hora eu até falei assim, Deus, a gente tem que ser influenciadora mesmo, né? Não do mundo digital, mas influenciadoras do mundo real, né? Desse mundo palpável. E dentro disso eu falei, Deus, mas o que a gente precisa, né? Que eu fui conversando com o Espírito Santo, falei assim, o que a gente precisa então para sermos resposta de oração de alguém? Porque Deus, ele usou Esther, né? Para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E eu falei, Deus, o que o Senhor então quer de nós? E aí esses 4 tópicos que você vai anotar, são 4 palavrinhas pra gente encerrar. E você vai anotar, e você vai entender que é a tradução do livro de Esther. O primeiro é prepare-se. Prepare-se. Nath, como eu vou me preparar? Vamos pegar a história de Esther, porque é a nossa história básica, né? Base. Esther, ela se preparou desde a infância. Ela mesmo em meio às dores dela, ela ficou órfã muito cedo, ela tinha dores no coração porque pensa, uma criança perder os seus pais. Mas ao mesmo tempo ela estava sendo preparada porque dores maiores iam vir na vida dela. Quando veio uma sentença de morte, né, para o seu povo lá na frente, ela se lembrou daquilo e falou assim, poxa, eu já perdi os meus pais, foi a maior dor. Então, assim, Deus tem um propósito, Ele me preparou, Ele me blindou, me fortaleceu. Às vezes a gente olha para a nossa dor, a gente quer viver um luto eterno, mas eu quero te falar, queridas, que até o nosso luto tem fim, tem tempo. Até o nosso luto, ele tem começo, meio e fim para Deus. Quando a gente se dispõe nas mãos do Senhor, Ele faz aquele luto, Ele transforma o luto em alegria, a dor em riso, o choro em júbilo. Então, para Deus, não existe dor, não existe nada que possa nos paralisar. Porque até a dor da morte da cruz de Jesus nos trouxe salvação e vida eterna, vida em abundância. Tá entendendo como Deus trabalha? E aí a gente precisa se preparar. Prepare-se. Prepare-se de todas as formas. Esther teve um mentor na vida dela, que era Mordecai. E esse mentor direcionava ela para a palavra de Deus o tempo todo. Falava, Esther, você é filha de Deus. Esther, você é diferente. Você foi chamada, você veio para esse tempo, para esse mundo, né? Você nasceu por um propósito. Você é diferente, Esther. E ela cresceu ouvindo aquelas palavras. Às vezes você não cresceu ouvindo essas palavras, mas saiba que hoje você tem um pai que pode te falar todos os dias quem você é. É só você deixar. É só você olhar para o alto e entender quem você é. Nesses dias nós começamos a falar nós falamos muito nesses dias sobre a nossa identidade. Isso é preparação de Deus. Nós falamos muito sobre destino, sobre propósito, sobre missão. Isso é preparação. Como que Esther se preparou? Esther se preparou buscando na palavra, orando, jejuando. Ela passou a vida dela, ela se preparou o tempo todo para chegar ao posto de rainha. Quando foram nomeadas as mulheres ali para entrarem no lugar de Vasti, Esther ela tinha uma preparação, talvez não de rainha, como depois ela foi aprender na escola de princesas, mas ela tinha uma preparação de vida.
Queridas, tudo isso que você já viveu até hoje, saiba que Deus te preparou de uma forma ou de outra. Ah, Nath, você não sabe a minha história, como que eu fui preparada? Você vai pedir para o Espírito Santo te mostrar. E ele vai te mostrar que na verdade foi só uma preparação. Esse processo que você passou para sair da lagarta e virar a borboleta foi uma preparação. Mesmo se você não enxergar a beleza, porque às vezes é difícil a gente ver beleza na lagarta, é difícil a gente ver aquele casulo, né? É meio nojento aquilo, assim. Eu não gosto muito de bicho, não, assim, esses insetos, né? Às vezes, se eu ver um negocinho, eu já fico meio assim. Eu não chego perto, digamos assim. É difícil, às vezes, a gente ver a beleza e falar, ai, que lindo esse casulo, que linda essa lagarta, olha só, tão, né, rastejante, assim, né? Eu tenho até nojo, assim, dependendo, né? Eu não pego na mão. Mas uma borboleta, às vezes você até coloca o dedo para que ela pouse, de tão linda que ela é. E a gente até esquece que ela foi lagarta um dia. Então nós precisamos nos preparar. E às vezes no meio do caminho é triste, é difícil, é feio. É feio. Eu vou falar pra vocês, a Natália, né, pra chegar nesse brilho natural. Foi muito tempo de preparação, né, na escola de princesas, na vida. E Deus vai preparando a nossa beleza. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que brilhar. Mas você precisa estar preparada. E a preparação vem intimidade com Deus. A preparação vem do seu relacionamento com seu pai. Você querer falar assim, pai, quem eu sou pro Senhor? Me mostra como o Senhor me vê. E ter intimidade com Ele, oração, jejum, leitura da palavra. Isso é o que te prepara para a vida, é o que te prepara, né, para você ser a resposta de oração de alguém. Como Deus vai usar alguém que sabe menos que você? Como que Deus vai usar alguém que não sabe nada? Não vai, gente, não vai. A matemática não fecha. Deus faz milagre? Faz, mas aí a gente tem que dar uma matéria-prima também, né? Porque às vezes você fala assim, eu quero que Deus me use, e você às vezes nem ora. Aí fica um pontinho de interrogação. E aí a primeira palavra, então, que a gente tem que entender é prepare-se. Como você vai preparar? Não sei. É fazendo curso, é lendo a Bíblia, né? É orando, é jejuando, é buscando a revelação do Espírito Santo. Ontem à noite eu ajoelhei e falei, Senhor, me dá uma palavra. Queridas, Ele me deu essa palavra, mas é porque quantos anos a gente está estudando, a gente está falando, eu falei, Deus, resume na minha cabeça. Eu preciso, mas eu busquei, eu orei, eu tô em jejum, eu tô em oração, eu tô conectada. Então, pra gente ser usada, a gente tem que estar conectada e ouvir a voz do Espírito Santo soprar. Senão, às vezes, não é que ele não fala, ele fala, mas você não vai entender, porque são tantas vozes, você não está preparada para ouvir a voz dele. Então, você precisa. Amém. Quero criar o hábito de ler a Bíblia. Amém. Continue. Esses 21 dias foi só um pontapé aí pra gente agora continuar. Não é que o propósito vai parar. É agora que você vai começar. É agora que o seu reinado chegou. E como Deus vai te usar como rainha se você não estiver preparada. A segunda coisa. O primeiro, prepare-se. O segundo, posicione-se. Esther se posicionou desde que ela entendeu quem ela era. Ela se posicionou como filha de Deus, mesmo perdendo seus pais. Ela entendeu quem ela era, ela se posicionou diante de um rei. Ela poderia ter se desviado, ter se revoltado contra Deus, mas ela se posicionou. Ela se posicionou e falou, Senhor, tô aqui, então eu quero ser a sua filha. Todas as vezes que Mordecai dava uma ordem para ela ou que falava alguma coisa, ela se posicionava como uma mulher de Deus. Ela se posicionou no meio das adolescentes da época dela. Com certeza ela não era igual a todas, porque tanto é que fala que quando ela chegou, quando o eunuco lá chegou para escolher, ele se agradou dela, ele viu que ela tinha algo diferente. E ela era simples, hein? Mas aquilo já chamou o coração, né, daquele servo ali. E ele, tanto é que ele pôs ela no melhor quarto, nos melhores aposentos, deu as melhores mulheres. Ele viu que ela tinha um brilho diferente, porque ela estava posicionada diante de Deus. Ela entendia que a posição dela aqui na terra dependia da posição dela lá no céu. Qual é a sua posição hoje diante do Senhor? Como está a sua posição hoje diante do Rei dos Reis?
Posicione-se aqui na terra, assim como você se posiciona no céu. Não tem como você se posicionar na terra se você não tiver nada construído no céu. O Senhor não vai te dar posições de honra. Você precisa entender isso. Então posicione, porque a Esther, ela se preparou a vida toda na sua identidade. Ela tinha um posicionamento de identidade. Ela não tinha dúvida de quem seria ela, de quem ela era para Deus. Lembre-se que posicionamento é certeza. Ninguém se posiciona num lugar de dúvida. Você já percebeu? Ah, eu tenho dúvida de que eu vou ser presidente do Brasil. Você não vai ser, você tem dúvida. Mas quando você se posiciona, você se prepara e se posiciona, a honra vem. Então posicione-se. A Esther, ela tinha posicionamento na sua identidade, ela tinha posicionamento no seu destino, ela sabia qual era o seu propósito. Ainda que ela não sabia o desafio que viria, mas ela sabia que ela tinha um propósito. Que ela não veio na terra só para brilhar, só para, né, igual ontem a gente falou, só para passar um batom. Ela não veio, ela tinha um propósito. Ela tinha alguém que mentoreava ela naquele posicionamento, de lembrar a identidade dela, de falar, olha, ela tinha tanto uma mentoria aqui que era o tio dela, né? Mas ela também tinha o Espírito Santo que falava com ela. Ela tinha um relacionamento íntimo com Deus. Posicionamento espiritual é relacionamento íntimo com o Senhor. É orar, é buscar estratégia, é entender quem é por você, é saber quem é o seu pai, o que você tem de diferencial na terra. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Posicionar diante do Senhor de joelhos dobrados. Quando a gente se posiciona de joelhos, Ele nos coloca de pé diante de qualquer circunstância. A terceira coisa que eu quero falar para vocês é, depois que você está preparada e depois que você está posicionada, o Senhor vai te levar para lutar. Lute. Então, prepare-se, posicione-se e lute. Esther entrou para a guerra. Ela sabia que mesmo se ela perdesse a vida dela, era por um propósito. Não estou falando que você vai ter que perder a vida, mas muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas que você acha que é a sua vida. Recentemente, na hora certa eu vou falar pra vocês, eu abri mão de uma coisa que eu achava que era a minha vida. E hoje eu descobri que não. Tá vendo? Sabe aquela história do ursinho? Lute entregando o seu ursinho pra Deus. E Ele vai vir com a recompensa do ursão. É assim que Deus faz. É assim que Ele faz. Você precisa lutar. Mas ninguém também vai pra uma guerra pra lutar se antes não estiver preparada e nem posicionada. Um soldado, quando ele vai para a guerra, primeiro ele se preparou meses. Ele fez vários treinamentos, ele estudou, ele fez estratégia. Depois ele se posicionou, se apresentando. Fala assim, eis-me aqui, essa é a minha posição. Eis-me aqui, eu sou a rainha do Senhor, me usa, Deus. Aí você vai se posicionar. E aí quando você estiver posicionada e preparada, Deus vai te levar para lutar. Só que a diferença é que Ele vai conosco na luta, Ele vai à frente, Ele vai... Aí a gente já vai pra luta entendendo que a vitória é nossa, gente. Não tem nem graça contra o inimigo. Essa é a diferença. Por isso que nós precisamos estar posicionadas. Precisamos estar preparadas e posicionadas. Porque quando a gente vai pra luta, a gente já tem o gostinho da vitória. Por mais que seja sentença de morte na sua cara, por mais que o inimigo apresente assim, sabe, aquela sentença de morte, você vai falar, já deu. Essa é morte? Não, meu Deus, ressuscita. Ele é vida. Ele vai fazer o extraordinário acontecer. Porque eu sei quem tá lutando por mim. E mais importante do que a gente lutar, a gente precisa reconhecer as armas que a gente tem. E essa manhã, eu tava orando antes de entrar na live, Deus falou algo assim tão profundo, porque eu fui reler. Deus falou assim pra mim, você quer ter armas naturais? Aí eu falei, armas naturais? Porque eu entendi na luta, né? Eu falei assim, quero. Ele falou assim, então você precisa começar a ter as armas espirituais. A buscar no mundo espiritual as armas naturais. Ninguém consegue armas naturais sem antes entender que precisa buscar no mundo espiritual as armas que você precisa para lutar no mundo natural. Esther, quando estava diante de uma sentença, ela não foi
direto na presença do rei. Ela não falou assim, convoca lá, eu tenho autorização, eu sou rainha, eu sou a mulher que tem o maior título. Ela não usou a arma natural que ela tinha. Ela buscou em Deus. Ela usou as armas espirituais primeiro, que foi oração e jejum. Aí, quando ela buscou nas armas espirituais o que ela deveria fazer, o Espírito Santo deu a estratégia e ela agiu no natural. Você tá entendendo a profundidade disso? Busque no mundo espiritual. Primeiro você vai lutar com as armas espirituais, as suas lutas. E aí no mundo espiritual, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido as armas naturais que você tem que agir. Esther fez banquete e o Espírito Santo falou, você vai fazer 2 banquetes. No primeiro você não vai denunciar. Você vai denunciar no segundo. Deus foi dando as estratégias para ela, o que era para ela fazer no mundo natural. Deus foi dando as armas naturais para ela vencer. Não precipite, não queira lutar com a força do seu braço, mas busque no mundo espiritual as armas que você precisa para vencer no mundo natural. E Deus vai te honrar. Deus vai te dar as armas. Então vamos lá. Seja resposta de oração na vida de alguém, na vida da nação. Seja resposta de oração. Mas como eu vou ser resposta de oração? Me preparando, prepare-se. Me posicionando, posicione-se. Lutando, lute com armas espirituais. E aí depois que você cumprir esses 3 passos, sabe qual que é o final? Celebre a vitória. Regozije-se. Celebre a vitória, mesmo se você ainda não estiver vendo, mas celebre a vitória, porque se você seguir esses passos, se preparando, se posicionando e lutando, a honra vem, a coroa vem, a dupla honra vem sobre a sua vida, e você vai celebrar não só você, mas com todo o povo, todo mundo à sua volta vai celebrar com você, assim como a gente viu no capítulo 10, o povo até hoje celebra algo que foi conquistado, né? Nessa época foram 400, 500 anos antes de Jesus. E até hoje se comemora essa data. Ou seja, quando Jesus veio, ele comemorou essa data durante 33 anos. Porque durante 33 anos eles paravam naquele mês ali para comemorar. A gente viu ali que até hoje é a maior festa, a maior celebração. Jesus comemorou uma conquista da Esther. Gente, olha que honra. Imagina, o seu rei vai celebrar as vitórias que ele vai te dar. As conquistas que ele vai te dar, ele vai celebrar, vai ter festa no céu, de falar assim, essa foi a minha rainha, ela fez tudo isso, ela entendeu o propósito, ela se preparou, ela se posicionou, ela lutou e eu vim com a vitória. E hoje eu celebro com ela, com o povo que ela foi a resposta. Eu celebro a minha vitória com ela, eu tenho prazer em celebrar, ainda vou deixar registrado nos céus e na terra essas conquistas. Queridas, é isso. Resumidamente, o livro de Esther é isso. O seu rei vai celebrar com você quando você menos esperar. Mas você precisa entender e se posicionar e lutar e vencer com Cristo. Amém? Amém? Eu acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Porque a gente fechou com chave de ouro. Não sei vocês, mas eu tô pegando fogo aqui. De saber que a gente serve um Deus tão grande e que Ele tem prazer em celebrar conosco as nossas vitórias. Por isso que eu coloquei lá no grupo, de novo, aquela música Mulher Vitoriosa. Nós somos, tá até tocando, nós somos mulheres vitoriosas. Porque nós fomos preparadas por um rei. Não foi por qualquer rei não, mas foi pelo Rei dos Reis. Nós estamos posicionadas hoje, porque eu tenho certeza que você se posicionou em muitas áreas da sua vida, nesses dias, nesse tempo. E foi para esse tempo que Deus nos chamou. Eu tenho certeza que você tem lutado. E agora você vai lutar com as armas espirituais que Deus está te dando nessa manhã, nesses dias. Para que as suas armas naturais venham e você vença. E hoje é o dia de celebrar, é dia de brilhar. É dia de entender que o Rei dos Reis luta por você, vence por você, conquista por você. Amém? Que vocês possam compreender essa grandeza, né? Entrou aqui mulheres mais que vitoriosas, somos mulheres mais que vitoriosas. E que você possa viver os melhores dias do Senhor na face dessa terra. Nós não estamos terminando um propósito, nós estamos começando uma nova história.
E essa nova história está sendo diferente, porque agora nós estamos mais preparadas, nós estamos posicionadas. Nós vamos lutar com as armas que Deus está nos dando, com as estratégias. Porque a vitória nós já vamos celebrar para a honra e glória daquele que vai nos fazer vencer. Amém? Amém e amém? Que Deus abençoe vocês. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra agora entre nos nossos corações, que o Senhor imprima na nossa mente, no nosso coração, na nossa história. Eu profetizo sobre a vida de cada uma das mulheres, rainhas de oração, que elas se posicionarão em Ti, Senhor, que elas estão sendo preparadas, na verdade, há muito tempo, e que elas vão ver pela fé essa preparação. E que elas agora se posicionem diante do Rei dos Reis, se posicionem com os joelhos dobrados, se posicionem no jejum, se posicionem na oração, se posicionem na intimidade, que elas se posicionem dentro dos seus quartos, no seu relacionamento íntimo com o Senhor, que elas se posicionem na mesa de banquete para ter sabedoria e estratégia para agir contra os inimigos, que elas se posicionem diante do Senhor e diante dos inimigos com ousadia, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para a vida delas, com autoridade, sabendo a sua identidade, o seu destino e o seu propósito na face dessa terra. Ó Pai, que elas lutem, não com armas naturais, mas que elas lutem com as armas espirituais, entendendo que as armas espirituais é que nos vão dar condições naturais de vencermos. A nossa luta, Senhor, com o Senhor vale a pena, é mais leve. Então que nós possamos lutar cada vez mais contigo, Jesus, pedindo as estratégias para o Senhor, porque só o Senhor pode nos dar as estratégias de vitória. E que em nome de Jesus, a partir de agora nós possamos celebrar com o Senhor, celebrar esse banquete, termos dias de júbilo, dias de alegria na Tua presença. Ó Pai, nós Te entregamos esse jejum, nós entregamos esse propósito, esses dias de oração, de vitória. Nós devolvemos toda a honra e toda a glória ao Senhor e reconhecemos como é bom fazer parte do Seu reino, como é bom fazer parte da Sua realeza. E que o Senhor esteja conosco e que o Senhor brilhe em nossas vidas e através das nossas vidas. E que nós possamos continuar, Deus, cumprindo o Teu propósito. E eis-nos aqui com o coração aberto, Senhor, na Tua presença, para que continuemos que sejamos resposta de oração para as nações. Essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso, a nossa aliança contigo. Que sejamos sempre respostas de oração na vida das pessoas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas, amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigada por tudo. Gratidão eterna por ter vocês nesses dias comigo, né? Conosco, com o Rei Jesus. Não foi convite da Natália, mas foi convite do Rei. Ainda não sei qual o próximo propósito, mas eu sei que virá. Amanhã e terça eu não vou fazer a live, né? Por conta dessa reunião em Brasília. Mas depois eu vou contar pra vocês, né? Na quarta. Ai, orem por mim. Amanhã às 14 horas. Eu peço oração para vocês, eu peço, né, vai ser a reunião mais importante da nossa história. E que Deus, assim, possa agir no coração das pessoas que vão nos ouvir, que possa tocar no coração daquelas autoridades que vão estar presentes. Nós vamos entrar lá, né, como Esther. Nós vamos entrar lá e a nossa esperança, a nossa confiança é de que o Rei já vai levantar o cetro sobre as nossas vidas, né? Que nós vamos ser resposta de oração para essa nação, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E nós vamos continuar juntas, né? Lembrando, igual eu falei, eu vou falar de vocês também, claro. Não tem como falar das amigas, não falar como das amigas rainhas de oração, né? Porque vocês fazem parte da história da Escola de Princesas. Então orem por nós, né? Que Deus nos guarde nesse tempo e que Deus, né, me dê calma, tranquilidade, porque o coração até acelera só de falar e frio na barriga. Imagina lá, né? Mas Deus está comigo, o Senhor vai à nossa frente. Quem vai brilhar amanhã é Jesus, né? Não é a Natália, não é a escola, não é o Kleber, não é a equipe, mas quem vai brilhar lá amanhã é o Rei dos Reis.
Então eu vou estar já entrando em oração de novo, em jejum até amanhã. Não parei por aqui. E depois da reunião, aí a gente, né, vai ter... Aí a gente vai celebrar, né? Nós estamos aqui nos preparando, nos posicionando, vamos entrar na luta, mas depois vai vir a celebração para a glória de Deus. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Então, Gabi, é uma reunião, eu vou estar numa reunião lá no governo amanhã. Eu não posso dar muitos detalhes ainda, mas é uma reunião muito importante para a Escola de Princesas. Mais importante do que com a ministra Damares, digamos assim, né? Então estejam em oração para que Deus venha com a resposta para essa nação. Amém? Que Deus abençoe. Ore, depois eu vou contar para vocês, eu prometo. Amém? Que Deus abençoe vocês, eu amo vocês. Vocês são presentes de Deus na minha vida. Vocês são resposta de oração também na minha vida, porque cada mulher que entra é resposta da minha oração. Quando eu falo pra vocês, né, que vocês... eu oro e falo, Deus, coloca as mulheres que o Senhor quer. Então você é resposta da minha oração. Que você continue sendo resposta das minhas orações, amém? Que a gente continue firme no mesmo propósito. Nesses 2 dias, nós não vamos descansar de Deus não, hein? Pelo amor de Deus. Vocês vão orar, buscar, reler o propósito. E aí na quarta-feira a gente volta. Quarta-feira, 7h30. Nós vamos voltar pro horário normal. Quarta-feira, 7h30. Qualquer coisa eu vou pôr nos stories, eu vou comunicar no grupo do WhatsApp. Mas no meu calendário é quarta-feira, 7h30. Mas no calendário de Deus, se tiver mudança, amém. Tá bom? Deus abençoe. Já tô com saudade. Celebre hoje a sua vitória, né? Coloque aí sua roupa brilhante, sua coroa. Você é rainha que se preparou, se posicionou, lutou. E agora você vai celebrar as suas vitórias e conquista com o Rei dos Reis. Amém? Que Deus abençoe. Eu amo vocês. Vocês são muito especiais. Amo vocês. Minhas amigas rainhas Esther de oração. Agora a gente pode falar isso, né? Beijos, amo vocês. Deus abençoe. A gente vai se falando no WhatsApp. Beijos.